Agora sim. Então nós estamos conversando primeiro sobre o artigo Quais os direitos políticos para as cidadãs da Atenas clássica, da Violaine Sebiote-Cuchet, né, que é professora de História Antiga da Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Essa universidade, né, vocês sabem que a Sorbonne é dividida em setores, né? Então esse é um dos setores e ela é uma das catedráticas de antiguidade. A Violaine, então, começa falando que essa revisão que ela está propondo tem em torno de 20 anos, então ela é muito recente em termos de história e mesmo em termos de historiografia. Em alguns casos, a gente tem, às vezes, até mesmo um espaço de 40 anos para se introjetar determinados conceitos novos dentro daquilo que se aprende. E aí a autora começa, então, colocando, né, que se predomina essa visão das mulheres da antiguidade grega completamente à parte dos processos da democracia ateniense e que, portanto, elas não teriam quaisquer tipos de direitos políticos. Ela vai pegar essa ideia e mostrar que entre os anos 90 e os anos 2000, se vai refinar isso a partir de uma leitura antropológica, né, com uma perspectiva um pouco mais contemporânea da própria ideia de política. Toda essa estrutura, né, que afasta as mulheres da democracia grega, ela está ligada ao pensamento aristotélico. No pensamento aristotélico, ele vai fazer uma definição bastante estrita do que era ser cidadão. Ora, as leituras mais modernas, e isso envolve também reinterpretações no próprio uso de determinadas palavras do grego antigo, ela vai ver que, né, ela traz que, por exemplo, os autores acabam desconsiderando quando o próprio Aristóteles diz assim, em teoria tal coisa, porém, na prática, outra. E aí, olha, como é que se desconsidera quando ele diz na prática? Né? Então, o que caracteriza um cidadão? A leitura era de que o cidadão era aquele que era filho pelo lado paterno de outro cidadão e pelo lado materno de um pai cidadão da mãe. Ou seja, se transmitiria via avô e não via mãe. Só que isso é uma interpretação do Aristóteles. De fato, o que se exigia era que a mãe, e aí se vai usar um termo coevo, a mãe é considerada igualmente cidadã, não uma estrangeira. Portanto, ser filho de pai e mãe cidadãos, o que era, né, o que caracterizava aquele que poderia ter direitos políticos dentro da polis grega. Ora, mas em que consistia, então, essa cidadania feminina? E a autora, então, vai começar a trabalhar tanto com essas novas interpretações, trazendo, né, primeiro ela faz até uma certa revisão do que alguns autores falaram, e nós não podemos esquecer que tanto os escritos do Aristóteles quanto do Platão são extremamente misóginos em relação às mulheres. Mas, por outro lado, a gente também não pode, e aí é que vem a renovação desses estudos, interpretar uma posição que pode ter sido muito pessoal, ou até de um grupo desses filósofos, como o todo da sociedade. Ou como se isso fosse definir todas as cidades da Grécia naquele período que nós chamamos de Grécia clássica. Veja,
eles vão ser autores que vão se impor em relação às sociedades posteriores e que vão ler neles coisas que elas querem se espelhar. Mas daí a achar que isso era a realidade, a gente acaba caindo num erro que é muito comum nos Foucaultianos. Não estou falando do Foucault, estou falando dos Foucaultianos. Não todos, mas alguns, que vão estudar determinadas legislações, né, para interpretar determinadas épocas e tomam a legislação pela realidade. Então, vejam, nós temos aqui uma percepção de mundo, e ela ficou muito forte a respeito da Grécia quando a gente fala desses filósofos, né, e principalmente no caso de Aristóteles, que vai escrever 3 livros unicamente sobre política. Ela vai citar, então, alguns outros especialistas na questão da Grécia, né, e o fato de que uma dos elementos, né, que, por exemplo, o Aristófanes, né, que é um poeta, mas que faz peças e outros textos da época, comenta que ele, né, circunscreve as mulheres como um grupo distinto e hostil ao grupo dos homens, e que a política ela se organiza para proteger a cidade deste grupo, que é terrível, mas necessário. Terrível porque as mulheres são violentas, faladoras, lascivas, gulosas, ladras, né? Tudo de ruim mais um pouco, e então era necessário mantê-las fora da política. E esses relatos, né, acabam sendo corroborados por autores do início da Idade Média, como, por exemplo, Santo Agostinho de Hipona, né? O Agostinho de Hipona, ele vai citar o Varrão, e aí eles fazem uma espécie de mito ontológico. Vocês sabem o que significa? Tá? Existe a palavra antologia, que é uma reunião de textos, tá? Ou dos melhores textos de alguma coisa. Ontologia, com O, tá? Significa uma narrativa que tenta dar conta do início de alguma coisa. Porém, não se trata de uma narrativa genealógica. O que seria uma narrativa genealógica? A evolução é uma narrativa genealógica, tá? A gente tem uma origem através de uma história natural, algo que pode ser provado e comprovado. Uma narrativa ontológica, ela vai passar pelo mito, ela vai passar pelo ensinamento moral, e ela pretende, antes de tudo, fazer com que as pessoas entendam princípios, não a realidade. Então, o Varrão, ele, na verdade, ele cria aspas, mito, para dar conta de, afinal, por que as mulheres estão excluídas da cidadania? Né? Então, ele imagina uma época em que todos votavam, e que as mulheres também votavam. E aí, houve uma disputa entre os deuses, né? Atena e Poseidon, e vocês sabem que Atena e Poseidon disputaram Atenas, né? É um dos mitos. E na época todos votavam. E quando se deu para que, né, os habitantes votassem qual seria o deus padroeiro de Atenas, havia mais mulheres. E elas todas votaram em Atena. E Atena, então, se tornou a deusa e senhora de Atenas. Mas os homens se vingam, retirando das mulheres o seu direito ao voto. Tá? Então, isso, claro, isso nunca aconteceu, não é realidade, mas é uma forma de dar uma origem natural de por que aquela realidade era daquela forma. Mas aí, a autora, então, vai dizer, bom, então nós temos circunscrições a respeito
de como se origina a questão da cidadania, mas vamos olhar mais de perto, né? Então, uma das coisas que ela vai apontar, ainda se referindo a outros autores, é que na Atenas clássica, tanto os homens quanto as mulheres podiam transmitir o nome. Esses nomes a gente chama de patronímico e matronímico. O que nós temos hoje, né? Nós temos um patronímio que é passado através da mãe, quando a gente herda o nome sempre do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, da mãe. Então, na verdade, os nossos nomes são patronímicos, tá? Só que na Grécia Antiga, as mulheres também podiam legar o nome. Em geral, o que se fazia? O primeiro filho tinha o nome da família do pai, e o segundo filho, o nome da família da mãe. O terceiro filho, o nome da família do pai. O quarto filho, o nome da família da mãe. E assim eles iam alternando, caso a mãe fosse uma cidadã. Ora, isso coloca essa mulher como, sim, um sujeito de direito. Ela tem direito de passar o nome da própria família e, portanto, poderia ter o direito, inclusive, de passar determinadas propriedades e até mesmo, né, o status e o poder da sua família para os seus filhos. Então, a mulher não fica desenraizada nessa situação. Ela vai falar muito, inclusive, da Nicole Leroux, mas não desse livro específico, né, que a gente vai analisar, ela vai falar de outros, em que a Nicole ela analisa a questão da política propriamente, né? Uma das críticas que ela vai fazer é que essa visão da maioria dos autores até os anos 2000 era de marcar com enorme força que toda a legislação ateniense era uma legislação generificada e que colocava em polos completamente opostos, homens e mulheres, e que retirava das mulheres qualquer tipo de dignidade ligada à questão da família ou da cidadania ou da política. E que isso é visto como uma espécie de fragmentação, né, que quebra a cidade por dentro, e que coloca as mulheres como eternas menores e no mesmo lugar de estrangeiros e escravos. E aí todo o resto do texto dela vai ser justamente para dizer que não. As mulheres têm um lugar próprio dentro do modelo de cidadania ateniense que as difere dos escravos e as difere dos estrangeiros. Por quê? Porque entre estrangeiros e escravos também haverá diferença entre as mulheres e entre os escravos, né, os escravizados, homens e mulheres, e os estrangeiros, homens e mulheres. Então, há um lugar específico para as mulheres nessa legislação e elas se englobam dentro de um modelo de cidadania. Ela vai pegar, então, a própria leitura do Aristóteles, né, e demonstrar aonde tem essas ambiguidades dentro do texto dele, e que uma coisa é dizer que as mulheres não tinham direitos políticos, outra coisa é dizer que elas não eram cidadãs. E essa é a grande sacada do texto. Para dizer que as mulheres não tinham direitos políticos, é necessário entender o que são direitos políticos e diferenciar direitos políticos de deveres políticos e de poderes políticos. E é aí que ela vai trabalhar. O que seriam, então, os direitos políticos? Direito político dos cidadãos e das cidadãs. Transmitir o nome, atuar na troca de bens, ou seja, o comércio não é vedado às mulheres. Participar de cerimônias religiosas públicas
E veja, isso nos muda completamente aquela ideia do gineceu e da mulher fechada dentro do oikos, que não pode sair nunca. Ela pode. Ela não pode participar na praça das votações, mas o resto ela pode. Ela é uma mulher livre. As escravas não vão poder, as mulheres escravizadas, nem as mulheres estrangeiras. E aí a gente não pode esquecer o seguinte, e aí ela pega a legislação penal, e essa legislação penal diz que as mulheres livres que cometerem infrações perdem os seus direitos de cidadã, podendo, então, ser vendidas como escravas. Ora, se você perde os seus direitos de cidadã, você é cidadã antes de perder esses direitos. Mas vejam, né, nesse substrato grego que a gente vai encontrar, então, essa mulher que é passível de direitos e de deveres políticos, sendo esses direitos seu nome, sua dignidade, até mesmo parte da posse do próprio corpo, porque ela não podia ser vendida, ela, nascida livre, sem, né, nada contra ela não pode ser, né, vendida, ela tem um direito à inviolabilidade, depois a gente vai discutir um pouco isso no texto da Lorrault, porque tem algumas nuances, mas ela tem direito de circular, de receber, de fazer trocas comerciais, de passar o nome da sua família e até mesmo de ter determinadas propriedades. Essas mulheres, em geral, são reconhecidas pelos seus ornamentos, pelas suas joias, pelas suas roupas, tanto que uma das formas de castigá-las era obrigá-las a retirarem os seus ornamentos, não se utilizar das suas joias. Elas não podiam sair a público, né? Por quê? Porque isso era um status e um direito das mulheres livres. Entre os deveres das mulheres livres, né, os deveres políticos, estava, claro, produzir cidadãos. Então, essa mulher, por exemplo, não podia se furtar ao casamento. Ah, mas eu quero ser uma vestal dos romanos, né? Mas, sei lá, uma casta sacerdotisa de Atena. Aí vai ter que discutir com o pai, né, com os irmãos. Em geral, reserva umas filhas para uma coisa, outra para outra. Mas, por quê? Porque o dever primordial dela é produzir cidadãos. Tá? Outros deveres são. Mas ela não tem o dever de ir à guerra. Agora, vejam uma coisa, e isso é uma coisa interessante. Os homens só podiam exercer a arché politicae, ou seja, o poder político, se eles pudessem ir à guerra, ou armar alguém para ir à guerra por eles. Porque você só pode influir nos direitos da cidade, nos desígnios, no futuro da cidade, se você se comprometer com a defesa dela. Então, o poder político dos homens está conectado com essa capacidade de guerrear. As mulheres não podem guerrear e, em geral, os filhos pertencem, homens principalmente, aos maridos. Então, os filhos não vão morrer por elas, né? Vão morrer pelo seu valor próprio. Como elas não podem ser guerreiras, elas também não vão poder exercer poder político. Por isso que uma mulher guerreira causa tanto problema dentro dessas visões de sociedade. Uma mulher guerreira é alguém que vai poder exercer poder político. Aí vocês entendem por que uma Joana d'Arc é indigesta? Né? Porque a mulher que tem condições de defender o mundo em que ela vive, ela pode ter poder político. Não é à toa que algumas leituras novas, eu estava vendo, eu não cheguei a ver a série, tá? Mas é uma série que tem passado, que é a Princesa Espanhola, que fala da Catarina de Aragão, né? Que vai
para a Inglaterra, casa com o Henrique VII, que é o irmão do Henrique VIII, e ele morre 2 anos depois, e ela acaba casando com o irmão mais novo, né, e continua sendo rainha. E tem umas cenas em que ela aparece, né, de armadura, inclusive grávida. A gente sabe, por exemplo, que disso eu não sei a veracidade, tá, gente? Mas se sabe, por exemplo, que Elizabeth, embora não tenha nunca guerreado, ela costumava a vestir as armaduras e passar em revista as tropas, ocupar esse lugar. E isso é uma coisa interessante porque se mantém, tá? Tanto a Rainha Elizabeth quanto a Catarina Grande da Rússia são mulheres que nós temos na iconografia pintadas com o fardamento militar masculino. Elas não chegam a lutar, mas vejam, elas estão dizendo, eu poderia. E ao dizer eu poderia, eu posso exercer a defesa do meu mundo, portanto, eu posso exercer poder político sobre esse mundo. Não é à toa, continuando, que até hoje a família real inglesa toda serve nas forças militares. Inclusive, a Rainha Elizabeth serviu. E ela se recusou a servir como enfermeira, né? Que colocaria ela excessivamente feminina e cuidadora. Ela é mecânica. O conhecimento dela, e ela vai servir no exército, né, no finalzinho da Segunda Guerra, como mecânica. E todos os filhos servem. Para quê? Para colocar esta posição. Eu posso defender fisicamente o meu mundo, portanto, eu posso exercer poder sobre ele. Então, como a Roberta trouxe para nós, né, a questão dos timai, né, da dignidade, ela vai trazer honras, direitos e obrigações em relação ao mundo político. E, nesse sentido, as mulheres, tanto quanto os homens, vão ter timai. Ela traz, inclusive, alguns processos do período, né, que colocam a questão das mulheres sendo classificadas como estrangeiras ou como cidadãs, ou pior ainda, né, uma estrangeira se fazendo passar por uma cidadã, o que seria, então, um crime. Há uma questão interessante sobre a questão da violência sexual, tá? Por quê? Porque justamente por a mulher ser sempre vista como a sedutora, quando ela é violada, a culpa é dela. Ah, tá, hoje é completamente diferente. Ok. Mas na Grécia Antiga, né, isso era visto sempre como adultério. Mas vejam, se vocês, na verdade, não quer dizer que isso não tenha mudado nada. Nós temos uma alteração e um retorno. Que alteração? Por que a violência sexual passa a ser um crime, e ela vai ser só um crime no finalzinho da Idade Média? Porque ela passa a ser uma violência contra a propriedade. Então, o violado não é a mulher, mas o homem a quem ela pertence. Se essa mulher não pertence a nenhum homem, não há violência. Então, você tem que provar que a mulher é uma prostituta. E aí, não há violência. É risco ocupacional dela. Não há violência. Tá? Ora, no caso da Grécia Antiga, as mulheres são donas do próprio corpo. E isso garante que, no caso de violação, o crime é dela, porque ela é a sedutora. Aí vocês entendem, por exemplo, leituras de mitos, como o mito da própria Medusa, né? Em que a gente sabe que ela era uma sacerdotisa de Atena e ela é violada pelo Poseidon, e ela é que é culpabilizada e transformada em monstro, não ele. Né? Ele não é o monstro da história, ela é monstrualizada
mas isso tem a ver com o próprio espírito, né, do pensamento grego em relação ao corpo e à mulher, né? Então, especialmente as mulheres impressionantemente belas, e veja bem, todos os casos em que a gente encontra uma descrição de violação, todos os mitos vão começar com era uma mulher incrivelmente bela. A grande culpa das mulheres é serem belas demais. E essa beleza, né, exercia esse tolimento da capacidade racional dos homens. Até porque os homens nunca são descritos exatamente como racionais, né? Isso também é uma criação a posteriori do mito. Vai ser lá, justamente Platão e Aristóteles que começam a falar de racionalidade. O Platão, inclusive, achava que racional mesmo era amar outro homem, porque aí você tinha um amor entre iguais, né? Amar uma mulher era um rebaixamento da condição da perfeição masculina. Mulher era um mal necessário, mas não era amor verdadeiro, né? Amor verdadeiro era com outro homem. Uma coisa que ela vai falar, né, que há o Estatuto das Pessoas e há o Estatuto da Casa, e que ela usa isso para identificar a cidadania das mulheres, porque ela diz que a perda da cidadania pelas mulheres podia também macular a casa, assim como a perda da cidadania pelos homens. Então, elas também eram responsáveis pelo status da casa, o que as coloca certamente como cidadãs. Tá, seria isso, então, desse texto. O texto da Lorrault, ela vai estar muito ligada em duas questões, né? Primeiro, ela vai partir da poética, que são os textos teatrais, em sua maioria, e de ou outro material arqueológico, mas ela vai usar os materiais arqueológicos, em geral, para se contrapor ou para dar uma balizada nesse material poético, mas sem ele ser uma fonte específica desse trabalho dela. E a outra questão que ela vai colocar é a questão da morte e de como essa morte poderia ser generificada. Claro que, no ambiente do teatro, essa morte generificada, ela vai ser muitas vezes subvertida pelo próprio lugar, que é o teatro, né? Mas há aquilo que é esperado pelo público e a subversão ela vai aparecer como forma de sacudir o público, mas ela consegue separar o que é subversão e o que não é, né? E ela começa falando principalmente da questão de que, e eu acho que isso tem um eco muito interessante para nós, que é a morte como algo que é falado e, portanto, esperado. E aí, porque várias vezes, né, no teatro grego, as mortes, elas não são representadas, elas são narradas pelo coro, né? O personagem sai e é o coro que narra. E o coro começa quase sempre dizendo que aquela pessoa, especialmente as mulheres, partiu, né? Foi embora. E aí as pessoas perguntam, como? E aí o coro narra. E essa narrativa da morte tem um peso forte no sentido de marcar tanto o gênero quanto o lugar das pessoas naquela sociedade. E a partir daí, então, ela começa um processo de separação e classificação dos tipos de morte. Ela vai começar com a seguinte classificação. No mundo real, a quem dói a morte do homem e a quem dói a morte das mulheres. E aí ela começa com uma citação que fala, então, dos homens que deveriam morrer na guerra, né, como defendendo a cidade, né, como guerreiros, ou
terem conquistado fama e serem memoráveis pelos seus feitos, e quando o homem morre, isso dói na cidade. Isso dói na polis como um todo. Enquanto a morte de uma mulher dói ao seu marido, ou, na pior das hipóteses, à sua família. Significa que ela não casou, então ela é mais fracassada ainda, tá? Dentro dessa, porque ela não cumpriu nem com o dever dela de produzir cidadãos, que pressupunha o casamento. E a ideia de que a morte das mulheres é uma morte privada, dentro da casa do gineceu, no leito, enquanto a morte dos homens é uma morte pública, né, que passa pelas ruas, os cortejos, né, que há uma estela que memoriza a cidade e o lugar daqueles homens na cidade. Então, ela vai falando, né, dos epitáfios e vai comentando com alguns textos, como o fato de que era nos homens maridos, que estava, então, a honra e a vontade de viver das mulheres. E há meio que uma aceitação na sociedade que, morto o marido, a esposa não tem mais por que viver. Então, a morte dela se torna aceitável, mesmo que seja uma morte em vida, que significa ninguém mais vê essa mulher nas ruas, ela não sai. Por quê? Porque ela não tem mais motivo para ser. O motivo para ser dela era, né, ser mulher de estar em conjunto com aquele homem. Ela traz, por exemplo, a questão, né, de que a glória, ela traz a palavra glória, kleos, né, da mulher está no marido, e aí ela comenta, né, que a Penélope afirmava que apenas com o retorno do Ulisses ela faria crescer a sua glória novamente. E vejam, né, a Penélope tem uma situação muito terrível, porque ela tem um marido que ela não sabe se está vivo ou se está morto. Então, ela não pode se acomodar nem à morte, nem à vida. E quando se está forçando ela a escolher um novo marido, mesmo ela já tendo um filho adulto que poderia exercer o poder, está se forçando ela ao adultério, o que ela se recusa, né? Ela tenta mantendo aquele marido vivo. Mas veja, se ele estiver realmente vivo e ela casar, ela é uma adúltera e aí ela vai ter que morrer. Se ela não casar, ela está falhando com os deveres dela para com a cidade, que é dar um rei para a cidade. Ou seja, né, pobre Penélope, vai fazer tear e desmanchar dia e noite para o quê? Para tentar adiar, né, essas situações. E é interessante a coisa do tecer, né? E aí você tem toda uma série de teorias em torno dos símbolos, né, que envolve a questão da tessitura, do ardil, né, não é à toa que a figura da aranha é uma figura feminina, né, é uma figura de muitos braços, isso significa que ela pode estar fazendo uma coisa às tuas vistas e outra fora das tuas vistas, e essa tessitura, ela é tanto uma necessidade quanto uma armadilha. Aí o próprio processo de tecer se refere àquele subconjunto da inteligência, que é a inteligência ardilosa, que é própria dos gregos como um todo, mas nas mulheres é maléfica, tá? Eu digo isso por quê? Porque o próprio Ulisses é um homem ardiloso, né? Você tem o ardil do cavalo de Troia, e a própria ideia de ardil grego é a ideia de que os gregos não atacam de frente, né? Mas eles fazem um subterfúgio para poder atacar. Isso é a inteligência ardilosa, né? A Metis. Quem é a Metis? A Metis, nas deidades, é a primeira esposa de Zeus. E há uma profecia de que um filho de Zeus e Metis destronaria Zeus, como o próprio Zeus destronou seu pai, Cronos, né? Então, o que o Zeus faz?
ele devora a Métis. Ele incorpora a Métis. E após devorá-la, ele tem uma forte dor de cabeça. E ao ter essa forte dor de cabeça, que ele não aguenta mais, ele pede, então, ao Hefestos que parta a cabeça dele, né, com um machado, e no momento em que o Hefestos faz isso, nasce da cabeça dele, já totalmente pronta e armada, Atena. Atena que nasce do cérebro de Zeus após ter engolido Metis. Ela é a personificação de uma inteligência ao mesmo tempo guerreira e ardilosa e racionalista. E ela vai eleger como, porque ela não tem filhos, porque o filho dela faria, então, o que faria o filho da Metis, né? Nasce esse homem, ela resolve não ter filhos para que nenhum destrone o pai dela. Mas ela vai eleger alguns humanos como filhos. Quem são esses humanos? Um semideus e um totalmente humano, que são ícones do racionalismo. Heracles, ou Hércules, e Ulisses, ou Odisseus. Tá? Esses dois caras são ícones racionalistas e que acabam sendo, especialmente o Ulisses, né, uma das figuras que começa a dar morte à própria crença nos deuses. Então você tem, na verdade, nos filhos de Atena, esses filhos humanos de Atena, o que vai destronar Zeus, que é a razão. Né? De onde eu tiro isso? Como é que Ulisses consegue voltar para casa? Ele passa 10 anos na Guerra de Troia e quando ele volta para casa, ele está se autoelogiando por ter vencido a Guerra de Troia. E Poseidon, que ajudou em várias ocasiões, disse, não, tudo bem, você criou o cavalo, mas eu ajudei em várias ocasiões. Não, eu que venci. E Poseidon diz, não, mas tinha um cara que descobriu e eu matei ele, e se não fosse eu, os troianos teriam descoberto. Não, eu ganhei. Ah, é? Você é mais inteligente do que eu? Então tá. Então, tu mora numa ilha, né? Ilha é um pedaço de terra cercado de mar por todos os lados, né? Volta para tua ilha. Né? E aí é lançado os 10 anos da Odisseia, é a briga entre Odisseus e Poseidon. A própria estrutura do pensamento sobre os deuses diz o seguinte: se um deus lançar uma lei e essa lei se provar errada, o mundo acaba. Ora, Poseidon disse que o Odisseus jamais voltaria a pisar em Ítaca. O Odisseus leva 10 anos, mata toda a tripulação dele, mas ele volta para Ítaca. Poseidon lançou uma lei e estava errado. Portanto, é nesse momento que o mundo dos deuses passa a se dissolver. A racionalidade passa a dissolver, por quê? Porque as narrativas dizem que o ser humano pode quebrar o poder dos deuses, pode superar a vontade dos deuses. Gente, isso tem um peso absurdo para o pensamento da época. Aí, então, ela começa a falar sobre as tragédias, né? E ela vai comentar que existem, nas tragédias, todas as mortes são violentas. Então, a gente não pode partir do princípio de que você tem mortes violentas e mortes não violentas. Não, numa tragédia, que é o que ela está analisando, né, não é a vida real, todas as mortes são violentas. Mas ela vai separar em 2 tipos de mortes possíveis. O assassínio e o suicídio. O assassínio das mulheres normalmente é sacrificial. As mulheres são mortas em sacrifício a um deus ou a uma deusa. É o exemplo, por exemplo, da Ifigênia, né? A filha
criança do Agamenon e da Clitemnestra. Agamenon, irmão do Menelau, marido da Helena, e Clitemnestra também era irmã da Helena, né? São dois irmãos casados com duas irmãs. Agamenon é o grande rei, né? Entre todos os reis da Grécia, ele é o líder dos reis. E quando eles se juntam para atacar Troia e vingar, né, o fato da Helena ter sido, aspas, raptada pelo Paris, o que é colocado em questão até pelo fato de que a mãe do Paris diz para Helena, né, a mãe do Paris chamada Écuba, ela diz para Helena: eu nunca te vi tentando suicídio, né? Então eu não acho que tu veio contra a vontade. Né? Se ela viesse contra a vontade, ia se matar. Mas, de qualquer forma, quando eles, então, se juntam sob o comando do Agamenon para ir em direção a Troia, não há ventos para empurrar os navios gregos para Troia. Eles ficam sabendo, por meio do oráculo, que os deuses não estão satisfeitos com o início da guerra e que eles precisariam, né, fazer um sacrifício para os deuses para garantir que eles pudessem, então, ir a Troia e poder vingar a afronta ao Menelau. E o sacrifício é dado na forma do assassínio da Ifigênia, a filha criança, então, do Agamenon. Né? O Agamenon dá uma das suas filhas, uma das suas princesas, né, para os deuses. Tem várias histórias aí, alguns depois dão uma liberada, dizem que, na verdade, na hora, ela é substituída por uma corça e que, então, ela teria sido arrebatada pela Ártemis e depois teria se tornado, então, uma sacerdotisa de Ártemis, que vai aparecer, inclusive, mais adiante na Orestia. Né? Se vocês seguirem a história, né, você tem Agamenon mata Ifigênia, que é a sua filha, vai para a guerra. Quando ele volta da guerra, a Clitemnestra se vinga dele ter matado a filha e mata o Agamenon. E aí o Orestes, filho deles, se vinga matando a Clitemnestra. E aí o Orestes sai, então, na Orestia, que ele vaga pelo mundo, por quê? Porque ele tem duas forças, né, o comandando. De um lado, a necessidade de vingar o pai, do outro, o horror de ter matado a mãe, né? Então ele sai meio que como louco, mundo afora, e vai acabar chegando num templo de Ártemis, onde ele tenta se matar, e quem vai impedi-lo é a Ifigênia, né, que então não teria morrido, tá? Mas isso é a sequência, então, das tragédias euripidianas, tá? Ela passa, então, a falar especificamente, depois do assassínio, do suicídio. Então, vejam, o assassínio das mulheres é sacrificial, enquanto o assassínio dos homens ou é no campo de batalha ou é perfídia, ou seja, é um tipo de armadilha na qual os homens caem, como, por exemplo, o Agamenon. Assim. E aí, né, então, fora o assassínio, que a gente tem, então, o das mulheres como sacrifício, e o dos homens como guerra ou como ardil, né, como uma armadilha, ela vai para a questão do suicídio. E ela diz que o suicídio é uma morte desprovida de Andreia. Andreia, para quem não sabe, é coragem em grego. Então, veja, no caso das mulheres, o suicídio aparenta-se como uma fuga de uma dor insuportável, a qual as mulheres não têm virtude para suportar. E aí ela vai comparar, inclusive, com o Heracles, né? Com o Hércules. Ele
envenenado pela Hera, fica enlouquecido, acaba matando a esposa e os filhos, achando que eram monstros, e quando ele volta a si, ele podia ter se matado, mas ele é um homem, ele tem virtudes, ele tem aquilo, né, ele tem virilidade, então ele aguenta. As mulheres não aguentam. E isso só é desculpado porque elas são mulheres. E aí há uma discussão sobre o tipo, a forma do suicídio. Por quê? Porque a forma do suicídio feminino é a corda, é o enforcamento, é uma morte sem sangue. Enquanto o suicídio, quando ocorre dos homens, ele é viril e ele é com o gládio, ele é com a própria espada, né? Eu uso a minha espada. E aí tem uma coisa do prender-se e do jogar-se, né? O homem, ao usar a espada, ele se prende ao próprio chão e marca aquele chão com o seu sangue, né? O que mostra esse encarar viril da morte. Enquanto as mulheres, elas se jogam. E veja bem, há uma ideia de que ao se jogar, você fecha os olhos. Então, você não enfrenta a morte, né? O que seria próprio das mulheres. Tanto as mulheres que se enforcam, quanto nessas figuras trágicas, as que se jogam dos precipícios, né? Que se jogam de cima das pedras, como é o caso da Fedra, que é a terceira esposa do Teseu. Bom, então, voltando à questão do suicídio, né? Ela vai entrar aqui muito na questão das palavras, né? E o que cada palavra significa, então eu vou tentar simplificar um pouco a análise dela, que há a ideia de que o homem tem que morrer pela espada, né? Mas que a espada não é uma forma feminina de morrer. E aí ela vai fazer um comentário muito interessante, que ela vai focar uma mudança também do status da mulher no mundo grego, que quando a mulher é entendida apenas como esposa, a sua morte tem que ser silenciosa, e que, portanto, é a morte de se jogar, é a morte de se enforcar, e é a morte sem sangue. No entanto, quando ela passa a ser compreendida mais como mãe, e aí ela vai opor as tragédias de Sófocles às de Eurípides, a mulher, como mãe, pode usar a arma para se matar. E aí ela pega, né, uma versão do Édipo do Sófocles e a versão do Édipo do Eurípides, né? No Sófocles, a Jocasta, quando ela percebe qual a relação dela com o Édipo, ela se enforca imediatamente. Enquanto que no Eurípides, ela não é a relação dela com o Édipo que vai fazer ela se matar, que faz ela se matar é quando os filhos dela com o Édipo, né, o Polímedes, se matam, né, no campo de batalha disputando Tebas, ela pega a espada dos filhos e se mata, né? Então, isso, por que a mãe tem essa conexão com o sangue, pode ter essa morte viril, né? Porque ela já sangrou pelos seus filhos, então ela ganhou o direito a essa virilidade. E isso passa a dar um peso maior para a maternidade dentro da sociedade grega, e menos a questão da relação dela como esposa. Mas, vejam, há nisso uma conexão lá com o texto da Violaine, que é a questão de que a mulher esposa, ela é uma mulher em relação a, mas que tem menos direitos civis.
porque ela não cumpriu ainda, digamos, com o seu dever máximo de cidadã, que é o de ser mãe. Uma mulher que cumpriu com o seu dever máximo de cidadã, ela vale como um homem, porque ela pariu homens. Então, ela pode morrer de uma forma viril e não de uma forma efeminada. Então, embora o suicídio... Então, vejam as diferenças que ela faz. O suicídio é feminino, mas nas formas de suicídio, o suicídio com a espada é masculino e o suicídio com a corda é feminino. Não existe na tragédia nenhum suicídio masculino com a corda, apenas com a espada. Mas, em alguns casos, nas tragédias, as mulheres podem almejar a espada, quer dizer, almejar quase serem homens. Qual é o único suicídio que aparece com a corda? É o do Hipólito, que sai como louco a cavalo, acaba caindo do cavalo e as cordas se enrolam, né, no seu pescoço e ele acaba sendo enforcado, tá? Mas, para quem não conhece a história do Apolo, né, eu estava lá no Teseu e aí acabei não explicando. Bom, então, o Teseu largou Ariadne, né, e volta para Atenas e acaba se casando com uma mulher chamada Fedra. Mas antes ele tem um filho com a rainha das Amazonas, que é Hipólita, e ele vai ter, então, o filho Hipólito. Mas é óbvio que a rainha das Amazonas não abandonou seu reino para ficar com ele, então ele acaba se casando com a Fedra. Muitos deuses nunca perdoaram o Teseu por ter abandonado Ariadne. Então, ele sofre, né, com a maldição dos deuses, e o que acontece? A Fedra se apaixona pelo enteado, e ela acaba dando uma poção do amor para o enteado ficar com ela. Eles ficam juntos, e aí, quando o Hipólito volta a si, ele enlouquece por ter dormido com a esposa do pai, sai como maluco a cavalo e morre enforcado, né, pelo próprio cavalo. Então, não é uma morte muito viril a do Hipólito. Como o Hipólito é muito jovem, ele é um adolescente, isso também é visto como um corpo um pouco feminizado. Por quê? Porque ele é seduzido. Ele ocupa nesse lugar, nessa relação, o lugar do feminino, né, de quem é seduzido. E a Fedra ocupa o lugar do masculino, porque é ela que seduz. Quando ele morre, ela cai em culpa e se joga dos penhascos, né? A tragédia grega é essa maravilha, sempre morre todo mundo no fim, né? Algumas novelas são assim também, né? Morre todo mundo no fim, é um jeito de liquidar com a novela. É interessante também, né, essa coisa do se jogar, né, do lançar voo ao espaço, que acaba sendo uma coisa feminina, mas ela está próxima do enforcamento, por quê? Porque o enforcamento, ele é um passo, né? Ele não é o garrote é aquele enforcamento que vai puxando e aos poucos vai, né, sufocando. No caso desse tipo é o passo, né? Você está num banco e você tem que dar um passo, você tem que se jogar para que o laço puxe, tá? Então, essa coisa do voo é muito própria, então, das mulheres, e por isso que ela vai assimilar o enforcamento ao se jogar dos penhascos nessa história. Há também, né, uma análise que ela vai fazer, que é essa assimilação entre a morte das mulheres e o casamento, porque há aí uma espécie de uma perda das mulheres em relação às suas liberdades, né? Elas passam a depender de um homem que, de fato, não é da sua origem familiar, né? Ela vai para um outro universo, ela vai para a casa desse homem, e ela acaba perdendo parte da sua individualidade. Então, há uma assimilação da morte ao casamento. E é interessante como isso permanece na cultura ocidental,
Tem uma historiadora inglesa que usa isso, por exemplo, na análise de romances como Drácula, em que você tem, né, na segunda morte da Lucy Westenra, eu digo a segunda morte porque a primeira, né, quando ela é transformada em vampira, e a segunda morte é, então, quando os homens entram no túmulo dela e o eu vampira dela é morto. E aí tem uma historiadora inglesa que ela faz ela compara, né, o sacrifício da Lucy com o casamento vitoriano. O que os homens fazem, né? Eles cortam a cabeça da Lucy. Por quê? E vejam bem, né? A Lucy é enterrada com seu vestido de casamento, que ela não chega a casar, ela morre nas vésperas do casamento, né? Porque uma mulher casada não pensa, a não ser pela cabeça do seu marido. Ela não precisa de uma cabeça. Eles enchem a boca dela de alho. Por quê? Porque uma mulher casada não fala, a não ser pela boca do seu marido. E eles trespassam o coração dela com uma estaca. Por quê? Porque uma mulher casada não precisa mais sentir. Ela tem apenas que cumprir. Então, ela não precisa mais de boca, de cabeça ou de coração. E aí ela assimila, né, essa morte da Lucy com essa morte em vida, que seria o modelo do casamento vitoriano. E veja, né, não é uma invenção vitoriana. Você tem elementos desse casamento que retira das mulheres as suas possibilidades de serem integralmente no momento em que elas passam a ser mulher de.